E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para a gente fazer um passadão das notícias que mais agitaram aqui a Contigo ao longo dessa semana? Tem um assunto que foi campeão de audiência, até porque revoltou muita gente. A gente está falando aqui da Isabel Veloso, aquela influenciadora digital que ganhou muita fama no começo do ano por começar a dar um monte de entrevistas falando que ela tinha um câncer em estágio terminal e que tinha somente 6 meses de vida pela frente. Pois bem, esses 6 meses se esgotaram agora no final de julho. E agora a médica da Isabel veio a público para falar que a Isabel não é uma paciente com câncer terminal. Ela é uma paciente em cuidados paliativos. Pronto, foi o que bastou para a Isabel de fato ser desmascarada, porque afinal de contas, a gente aqui na Contigo buscou médicos especialistas que confirmaram, um paciente terminal, ele nunca consegue reverter o quadro clínico dele. Paciente terminal é aquele que a medicina já não tem mais esperança nenhuma de dar alguma qualidade de vida ou até mesmo sobrevida. Então, paciente que é declarado por médicos e pela medicina, né, de uma forma geral, que são em estágio terminal, não tem chance nenhuma de sobrevivência. São poucos dias, semanas assim que eles têm pela frente. E no caso da Isabel, ela mudou o discurso a partir do momento em que a médica dela deu uma entrevista lá para o portal G-Show e tudo mudou. Olha o que ela disse, a médica Melina Branco Beni. Ela falou o seguinte, ó, o quadro clínico da Isabel está estável. O tumor está pequeno, com crescimento estagnado e ainda com um controle importante dos sintomas que ela sentia, que eram as dores e a falta de ar. Agora o que está sentindo são as ânsias e os vômitos comuns no início da gestação. E aí, minha gente, qual que é a diferença? Hoje a Isabel está em cuidados paliativos, ou seja, todo o discurso que ela tinha lá no começo do ano de que ela era uma paciente terminal não se encaixa de acordo com os parâmetros médicos e isso acabou trazendo para a discussão diversos detalhes, porque afinal de contas essa moça ela fez muita publicidade na internet por conta desse câncer terminal, ela ganhou milhões de seguidores, passou a divulgar uma empresa de uma maneira até um tanto quanto irresponsável, que vende aí medicamentos controlados e ela fazendo publicidade desses medicamentos e muita gente não entendendo como é que uma paciente em estágio terminal, sempre apresentando uma pele corada, boa saúde, boa desenvoltura e tudo mais, e sem fazer a quimioterapia também, que é recomendado para os pacientes com câncer. Pois bem, muitas coisas saíram do fundo do baú, muitas informações vieram à tona e a gente aqui na Contigo acompanhou esse caso de perto. A Isabel Veloso, só para vocês terem uma noção, ela declarava que ela estava com um câncer terminal e magicamente esse câncer terminal deixou de ser terminal, ele não tem cura, está em cuidados paliativos, mas já não oferece o risco de morte para a Isabel, algo que é meio que, se a gente pode colocar na chave do milagre, já que a medicina não entende que um paciente terminal consiga reverter isso, e agora ela está em cuidados paliativos. Ela, ao longo desse período, fez publicidades das mais contraditórias possíveis. Ela já divulgou algumas empresas que praticam golpes na internet, ela divulgou remédios controlados que não são autorizados para serem comercializados pela Anvisa aqui no Brasil e uma série de outros fatores. Pois bem, agora a Isabel está se vitimizando na internet e falando que, na verdade, as pessoas que são mal intencionadas com ela. Bom, a gente aqui na Contigo fez o acompanhamento de toda essa história e temos alguns detalhes para compartilhar com vocês, porque a Isabel, afinal de contas, também está grávida, né? Ela acabou deixando escapar que ela entrou agora no 2º trimestre da gestação, ou seja, ela está grávida no mínimo desde maio deste ano, e fazendo divulgação de remédio controlado e se afirmando usuária de remédio controlado há algum tempo, e remédios que ela não poderia usar durante o período da gestação, mas tem outros detalhes que vieram à tona porque muita gente que comprou esse discurso da Isabel se sentiu enganado. E uma dessas pessoas foi a cerimonialista que cuidou de todo o casamento que a Isabel teve aí com o Lucas, que é o atual marido dela, né, o Lucas Borba, e esse casamento foi realizado no final de abril. O nome da cerimonialista é Aline Regina Ferreira. Ela é dona de uma empresa chamada Colorindo o Altar e foi ela que foi a responsável por realizar toda a cerimônia aí da Isabel. A gente fez uma entrevista aqui na Contigo com a Aline e ela fez um relato muito duro porque, primeiramente, ela se sentiu enganada pela família da Isabel. E começou, não somente pela família, mas como também pela própria Isabel.
E ela começou a expor algumas coisas na internet e foi isso que nos motivou a ir atrás dela. E ela revelou que está sendo ameaçada pela família da youtuber. Olha o que ela nos disse, ó. Infelizmente eu não consigo falar detalhes do dia do casamento, por hora. Minha família foi ameaçada e agredida verbalmente por pessoas da família da Isabel e precisei contratar uma advogada. E por orientação dela, não posso dar entrevista, mas adianto, depois do casamento demorou um pouco para eu assimilar tudo e sentir com certeza que eu não acreditava na Isabel. Após o casamento não tivemos nenhum contato, eles nunca falaram nem obrigado. Eu deixei de seguir eles e apaguei os vídeos do feed do Instagram porque o meu trabalho é baseado em verdade. A Aline, ela não quis dar muitos detalhes do que ela viu ali no casamento, mas pelas entrelinhas da nossa conversa, ela deixou no ar de que tem muitas coisas que acontecem no entorno da Isabel e que não condizem com a realidade. A gente está acompanhando esse caso da Isabel Veloso, todos os detalhes você pode acessar aqui no site da Contigo para ficar sempre bem informado, tá certo? Outra notícia que nós publicamos com exclusividade aqui na Contigo foi sobre o caso do jornalista Elian Matti, que processou o Márcio Santos, o antigo diretor de recursos humanos da Record, por assédio sexual. Essa história ainda está se desenrolando nos tribunais e o Elian agora está sofrendo com a falta de acesso aos direitos trabalhistas que ele deveria ter, como por exemplo o seguro-desemprego. Desde maio ele está sem emprego e ele não consegue obter junto à emissora a documentação necessária para ele dar entrada nesse benefício que todos os trabalhadores contratados pelo regime CLT acabam tendo no momento ali de suas dispensas da empresa. Bom, ele trava essa batalha judicial contra a Record e também contra o Márcio Santos, só que nesse momento o Elian está sendo punido, entre aspas, justamente porque a Record falou para ele que só vai finalizar essa situação, só vai entregar para ele a documentação para ele dar acesso, para ele dar entrada no seguro-desemprego quando o processo judicial for encerrado. E nesse momento o Elian tem contado com a ajuda de parentes e amigos para sobreviver. É uma tristeza. O rapaz que já foi assediado sexualmente agora tendo que esperar, inclusive, para ter acesso a um benefício trabalhista. Obviamente que a gente procurou a Record, que não quis se manifestar a respeito deste caso. Seguindo adiante, vamos dar uma aliviada aqui no clima e vamos falar sobre namoro ou amizade. O que está rolando entre a Anitta e a Bruna Grifal? Essa é a dúvida de milhões. Bom, os internautas perceberam que a Bruna Grifal colou como carrapato na Anitta. E agora, nessa última temporada de verão europeu, que compreende agora esse período do meio do ano, a Bruna não desgrudou da Anitta. Esteve em todos os países que a nossa Girl From Rio aí participou, fazendo os shows dela e tudo mais. Viajaram, foram para diversos lugares e todos os eventos, inclusive aqui no Brasil, nos últimos meses que a Anitta esteve participando de eventos, a Bruna estava lá ao lado dela como acompanhante. E aí começaram a reparar detalhes de que na capinha do celular da Bruna Grifal era uma foto dela colada na Anitta e muita gente especulando. O que está rolando? É namoro ou amizade? As duas, obviamente, se grudaram ali muito fortemente, só que até agora a gente não tem uma afirmação se as duas estão juntas ou não. O que a gente sabe é que a Anitta é bissexual e a Bruna Grifal acabou também falando sobre a sua sexualidade ainda nos tempos do Big Brother Brasil 23, de onde ela saiu queimadíssima. Pois bem, se vai rolar ou não algo mais sério, saberemos em breve. Ou se essa amizade vai durar apenas o verão, no caso da Europa, que já está acabando também, não é? Seguindo adiante, vamos falar sobre Márcia Fu, a nossa Queen. Durou menos de 6 meses a passagem dela pelo SBT. A gente havia comentado que no início do ano ela tinha sido contratada pelo SBT para ser a repórter daquele programa Tá Na Hora, que é apresentado pelo Marcão do Povo e pela Márcia Dantas. E ela pediu demissão na última sexta-feira e nós noticiamos com exclusividade aqui na Contigo que ela estava deixando a emissora por ter ficado chateada com o que aconteceu quando ela ficou doente. A gente também noticiou isso aqui, de que a Márcia Dantas, a apresentadora do Tá Na Hora, cometeu uma fake news ao vivo. Ela disse que a Márcia Fu havia sido encontrada desacordada em casa, com dores e tudo mais, e levada ao hospital às pressas, o que na verdade não aconteceu. E a Márcia ficou muito chateada, a Márcia Fu, no caso, porque o filho dela soube pela televisão
que a mãe estava desacordada, sendo que isso não aconteceu. Então isso criou uma certa situação muito constrangedora entre a ex-jogadora de vôlei e a própria emissora, e ela achou por bem optar ali pela rescisão do contrato dela. Só que durou poucos dias o desemprego de Márcia Fu na TV, porque ainda nessa semana, na quarta-feira, ela foi anunciada pela Record como sendo a mais nova contratada da emissora. E agora, o que ela vai fazer lá? Ela vai se dedicar à Fazenda 16. Ela vai ter um quadro de humor que vai ser exibido semanalmente ali no reality show, substituindo o Carioca, que foi, demitido da emissora. O quadro dele também já não era lá grandes coisas, mas vamos ver como é que vai ser o da Márcia Fu. E ela vai ficar ao lado do Lucas Selfie em todas as atividades voltadas para a internet que compreendem aí o principal reality show da emissora. Então vai ter sabatina com o eliminado, diversos quadros que a Márcia Fu fará essa parceria com o Selfie. Eu gosto muito da Queen, vamos ver como ela vai sair agora nessa nova empreitada televisiva, tá certo? Ainda falando sobre reality show A Fazenda, um nome que a gente deu com exclusividade nessa semana e que vai fazer parte do elenco é a Larissa Tomásia, ex-BBB. Ela esteve na 22ª edição, teve uma passagem super curta pelo programa, porém muito marcante. Como não lembrar daquele meme do limão em que ela acha que ela é vítima de um plano maléfico do Pedro Scooby quando ela vê ele jogando um limão no lixo. Não tem como esquecer. Fora todos os outros memes que a gata conseguiu emplacar ali no pós-reality dela. A Larissa já tinha sido cogitada para a temporada passada da Fazenda, acabou ficando de fora, só que nesse ano ela vem sim no elenco e vai concorrer aí ao prêmio de R$2 milhões que o reality show vai dar. Vamos ver se ela vai ter forças, não é verdade? E quem também está de malas prontas, na verdade já viajou inclusive, para participar de um novo reality show é o Nizam. Lembra dele? Um dos principais boy lixo dessa temporada do Big Brother Brasil? Pois bem, só que não vem a Fazenda aí pra ele não. Tá vindo o de Férias com o Ex. Sim, gente, ele que fez de tudo pra mostrar que não tem muito trato aí com a mulherada, né, ao longo desse período que a gente tomou conhecimento. Afinal de contas, ele ganhou uma fama tão negativa a fazer comentários super machistas, objetificando o corpo da Yasmin Brunet e tudo mais. A MTV achou por bem colocar o boy lixo ali dentro do reality show. Então ele já está em Cartagena de las Índias, né? As gravações da nova temporada do De Férias com o Ex estão para começar ainda nessa semana e ele é um dos homens integrantes fixos aí do elenco. Outro nome que a gente descobriu com exclusividade também, que faz parte do time de famosos que vão integrar o reality show de pegação da MTV, é o Poliodoro Júnior. Esse nome é estranho para vocês? Bom, esse bonitão aí, ele tem, digamos, uma certa aptidão para se relacionar com gente famosa. A primeira famosa com quem ele namorou foi a Jojo Todinho. A segunda namorada com quem ele teve aí um relacionamento até mais longo foi a Carol Conká. Eles chegaram a ficar 1 ano juntos. E a outra famosa que deu o que falar foi a cantora e drag queen Pabllo Vittar, que acabou dando uma informação cifrada em um programa de televisão de que ela teria se relacionado com um jogador de futebol. Eis que o Poliodoro vem a público e fala: fui eu, ela é muito gostosa, não tinha como passar batido. Foram essas as palavras do rapaz. Bom, ele tá no elenco do De Férias com o Ex e também vai ali participar de todas as tretas e pegação que esse reality show aí pede. E pra gente encerrar, ontem, na quinta-feira, rolou o reencontro entre os participantes do De Férias com Ex-diretoria, que reuniu aí os participantes que mais se destacaram ao longo de todas as temporadas desse formato no Brasil. Stephanie Baez, que era um dos principais nomes do elenco, que ela inclusive foi expulsa na reta final do reality show, simplesmente resolveu meter um atestado médico, um atestado psiquiátrico, falando que não teria a menor condição de aparecer nessa live para lidar com as pessoas que participaram da temporada. Foram muitas tretas que ela arranjou, muita confusão, e ela não foi. E ela precisou colocar esse atestado porque existe uma cláusula contratual que obrigava todos os participantes a estarem, né, nos eventos promovidos pela MTV para a divulgação do reality show. E esse reencontro é um desses eventos que estavam no cronograma. Então, para ela faltar, ela precisava de uma bela de uma justificativa. O que não caiu muito bem lá na MTV foi quando eles descobriram que ela faltou na quinta-feira, no reencontro, mas deu como certa a participação dela nesta sexta-feira numa live da Record, juntamente com o Lucas Selfie e a Márcia Fu, para falar do reality show da concorrente. Então,
na quinta-feira ela não estava bem, mas antes ela já tinha confirmado e topou participar da live da sexta-feira. Pois bem, isso tá meio nebuloso ali na MTV, não pegou muito bem, de acordo com as fontes que eu andei consultando, e não se sabe qual que vai ser o encaminhamento disso. Mas não foi só a Stephanie Baez que deu uma causada antes mesmo dessa live acontecer. O Kleber Zufo, também que foi um dos participantes, ele exigiu que a MTV colocasse seguranças particulares dentro do estúdio porque ele estava com medo de ser agredido fisicamente pelo Fagner, que é um participante aí também veterano do reality show, e eles tiveram uma das brigas mais homéricas na temporada. Bom, eu estive ontem lá nos estúdios da MTV e não aconteceu nada. Tava todo mundo calminho, mas tinha sim segurança a postos ali para evitar qualquer drama e, sei lá, qualquer descontrole da galera. Pois bem, essas daqui foram as notícias que se destacaram ao longo dessa semana na Contigo. A gente espera que você passe no nosso site, leia essas e várias outras que nossa equipe está produzindo para vocês. E a semana que vem a gente volta com mais novidades. Até mais. Boa.